meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando um novo culto que preparamos para o louvor do Senhor e para a edificação do seu coração. Eu espero que este culto realmente abençoe sua vida, vida da sua família, e ao mesmo tempo a gente possa alegrar o nosso coração diante de Deus, diante de tantas tristezas, tantas dificuldades que o nosso Brasil está passando, tantas perdas. Já chegamos a mais de 20 mil pessoas falecidas em função da Covid-19. Alguns dos nossos irmãos estão enfermos, se recuperando, e outros ainda lutando com a enfermidade no hospital, como é o caso da irmã Arari, lá em Nova Iguaçu, do seu esposo, irmão João, aqui no Hospital Vidal, o caso da Robertinha, da Roberta Assis, agora internada ali no Pasteur, é o caso da irmã Hermínia, lá no Hospital de São Lucas, lá em Niterói, e é o caso da irmã Dilce, embora não seja de Covid, mas internada no Hospital do Andaraí, aguardando uma intervenção cirúrgica, e a irmã Valéria, que se recuperou, mas deu uma nova recaída, esposa do Cláudio Ramos, e também o esposo da irmã Neide, que também está internado no hospital de campanha ali da Lagoa, e nós pedimos que o Senhor esteja sobre estes irmãos, estes queridos amigos, e sobre o Brasil, e Deus tenha compaixão de nós. Que este culto seja um culto também de introspecção, de intercessão ao Senhor em favor destas pessoas. Quanto à nossa igreja, continuamos fazendo o nosso trabalho de contato com todos os irmãos, especialmente os irmãos mais idosos, acompanhando em suas necessidades. Estamos tocando a obra lá, pelo menos umas 6 salas já estão prontas, e pintadas, embolsadas, emassadas, e dependendo destes recursos que a gente tem recebido aí dos irmãos, eu quero agradecer muito a Deus, os irmãos que estão cooperando. Eu louvo a Deus por suas vidas, por sua fidelidade. Tivemos 145 irmãos cooperando, ainda um índice pequeno, mas eu louvo a Deus por esses irmãos que estão sendo fiéis mesmo neste tempo. E se Deus tem abençoado você, não esqueça de cooperar com a sua igreja, com a Igreja de Jesus, no exercício da sua função. Estamos agora nos preparando também para aproveitar esse tempo para mudar o piso da quadra. Vamos precisar do recurso, e eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem. Estamos também com o nosso celeiro abastecido, temos podido ajudar muitas famílias. Por todas essas coisas nós louvamos a Deus, e por todas estas necessidades nós clamamos ao Senhor por sua misericórdia. Que este culto, portanto, console o nosso coração, nos abençoe, nos edifique e, acima de tudo, glorifique ao Senhor. Guarde um tempinho aí, reserve aí esta meia hora, 40 minutos para estar você, Deus, ou você e sua família, prestando esse culto ao Senhor. Deus nos abençoe. Pai querido e amado, como é bom estar diante de Ti e sentir a Tua presença. Queremos abrir nossos corações neste momento e Te adorar. Tu és um Deus grande e admirável são as Tuas obras, Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas e por Tua vontade que tudo foi criado. Os montes, os mares, os rios, as matas e nós, que somos sua imagem e semelhança. Só Tu és digno de receber glória. Tu és um Deus soberano, um Deus absoluto, que mesmo com toda a sua glória, olha para nós e por nós. O Senhor nos conhece e nos toma em seus braços. Pecadores, sim, Senhor, somos pecadores, imperfeitos, mas Tu tens um olhar misericordioso, de compaixão e bondade para conosco. Tu nos amas, Senhor,
esse amor que nos envolve e nos acolhe. Ó Senhor, nos prostramos aos seus pés, nos prostramos diante de Ti. A Tua forte mão tem nos sustentado nesses dias tão tenebrosos, cinzentos e incertos que vivemos hoje. A Tua palavra é o nosso alimento diário e a nossa fé é o que nos faz permanecer firmes, certos de que dias melhores estão por vir. Te amamos, Senhor, te adoramos e engrandecido seja o teu nome para sempre. Deus de vitória, Deus poderoso, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos declarar então: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja
igreja te adora. A tua 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 igreja te adora. Vamos agora, irmãos, adorar ao Senhor, lendo em uníssono o Salmo 111, na versão NVI. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu o alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre memorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre memorio e descanso encontrarei, salvo além
morri. Ó Deus, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Eu te agradeço porque nada do que enfrentamos é impossível para o Senhor superar. Tu estás acima de todas as coisas e em ti todas as coisas são conservadas em ordem. Esse momento é difícil para todos nós, mas especialmente para nossos irmãos que lutam contra o coronavírus em nosso país e demais países. Eles são teus filhos, chamados pelo teu nome e separados para os teus propósitos, Senhor. Ajude-os a resistir, firmados em ti, ó Deus, para que eles possam abraçar a abundância de vida. Dê-lhes, Senhor, a tua força para lutar quando se sentirem sobrecarregados e abatidos, e coloque em suas vidas pessoas que irão ajudá-los. Cure-os, Senhor, conforme o teu querer, e para a honra e glória do teu santo nome, e que eles possam superar este momento de dificuldades. Eu oro em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, vamos à mensagem deste culto. E esta mensagem eu a divido em dois momentos, neste domingo e no próximo. Neste domingo quero desenvolver o tema O remédio é tremer. E espero que oro a Deus para que seu Espírito oriente esta palavra e abençoe o coração dos irmãos. O remédio para esta pandemia é temer e tremer, não diante da Covid-19, mas diante de Deus. E a inspiração é o texto que tem similaridades com este momento, que está em Êxodo capítulo 9, versos 13 a 35. Temos a narrativa da 9ª praga lançada por Deus sobre o Egito, com o objetivo de convencer Faraó de deixar seu povo ir embora. Desta vez foi a praga da chuva de granizo. Vou ler durante a meditação os outros versos, mas agora leio apenas os versos 29 e 30, que são os mais significativos da narrativa, para provar que o remédio é tremer. Verso 29. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibais que a terra pertence ao Senhor. Agora o verso 30, preste atenção. Mas eu bem sei que os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Moisés estava dizendo a Faraó e aos seus conselheiros: vocês podem saber até o que é ter medo, mas não sabem o que é tremer diante do Senhor. Nós também podemos saber até o que é temer, mas será que sabemos o que é tremer diante de Deus? As palavras temer e tremer juntas aparecem algumas vezes na Bíblia. Temor significando respeito, reverência, não medo. E tremer significando um temor ainda mais reverente, mais profundo e mais duradouro. Esta expressão não sugere que devemos viver a nossa vida cristã tendo medo de Deus e muito menos viver emocional e fisicamente tremendo diante dele. Temor e tremor não é temor servil, não é aquele temor ante a perspectiva de um castigo. Romanos 8,15 diz que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Nós livremente decidimos viver uma vida de obediência a Deus. Não fazemos as coisas que lhe agradam porque temos medo do seu castigo,
mas por amor e sincera gratidão. Trata-se de uma atitude de reverência e profundo respeito para com Deus, consciente de que estamos sempre na sua presença. É sempre estarmos atentos para que nossas atitudes e palavras não lhe desonrem ou o ofendam. Quando o temor e o tremor aparecem juntos, é um reforço redobrado da necessidade de que não somente devemos ter temor ou respeito, mas que este temor seja real e permanente, e não frívolo, encenado ou ocasional ou circunstancial. Deve nos conduzir à consciência, meus irmãos, de nossa pequenez e total dependência do Senhor Todo-Poderoso, e nos fazer reconhecer que diante da grandeza, da soberania e da justiça dele, só nos cabem a humildade, honrá-lo e vivermos em santidade. Temor e tremor é incompatível com qualquer atitude humana de orgulho ou soberba, de presunção ou vaidade, de altivez ou prepotência. Tiago 4,6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não basta apenas temer, é preciso aprender a tremer, pois estou convencido de que o remédio para toda essa situação difícil que vivemos é mais do que ter medo da pandemia e suas consequências, é temer principalmente a Deus e tremer diante dele. Em primeiro lugar, porque o temor reconhece a graça de Deus, mas o tremor reconhece a sua misericórdia. Já disse isso algumas vezes na igreja, mas é sempre bom reforçar. A graça é um favor imerecido. E a misericórdia é um livramento de uma punição merecida. Esta é a diferença entre graça e misericórdia. Graça é tudo de bom que não merecemos, mas que Deus nos dá. Misericórdia é tudo de ruim que merecemos, mas que Deus não nos dá. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ainda que mereçamos. Esta narrativa bíblica que começamos a ler nos mostra Moisés falando em nome do Senhor, explicando como funciona a sua misericórdia. Misericórdia de Deus. Verso 15. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu, diz o Senhor, o mantive de pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. É como se Deus estivesse dizendo, por minha justiça e em função dos seus pecados de desobediência e outros, eu já o teria eliminado. Você e seu povo mereciam destruição total, mas a minha misericórdia me impediu. Mandei apenas até agora 8 pragas temporárias para servir de aviso, de alerta. Está na hora de vocês obedecerem definitivamente e deixar meu povo ir. Este tempo é tempo de aprendermos a obedecer a Deus e deixar a prática do pecado. Isso serve para nós. Faraó e parte dos seus conselheiros estavam até agora experimentando a misericórdia de Deus, mas ela tem um limite. O cálice da ira de Deus por causa da desobediência estava quase se transbordando. Vamos aprender também nesse texto, em segundo lugar, que o remédio para toda esta e qualquer situação difícil que vivemos
é não apenas temer, mas aprender a tremer sempre. Por quê? Porque o temor temporário pode nos livrar das consequências do pecado, mas o tremor, que é temor mais profundo, nos mantém livre das consequências dos nossos pecados. O verso 17 vai dizer, e aí vem a narrativa e que quero contar com a atenção dos irmãos para não perderem nenhum detalhe. Contudo, você, Faraó, ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, e desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, sempre há alguém que teme a palavra do Senhor, ainda que de forma incipiente, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, e quanta gente não se importa, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. E então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Aí o verso 33. Assim Moisés deixou o Faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Mas, irmãos, depois que Moisés anunciou da parte de Deus que iria mandar uma chuva de granizo e que ela faria muitos estragos, diz o texto bíblico que alguns conselheiros creram na palavra de Moisés e temeram e se protegeram. Ele e as suas famílias, seus animais e seus empregados. Olha que bênção! Quando a gente crê na palavra e teme a palavra, somos abençoados. Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Vejam que, neste episódio, parte dos conselheiros demonstraram temor e creram e tomaram providência. Mas outra parte não teve nenhum temor e não tomaram nenhuma providência. Perderam tudo. Mas este temor de Faraó e da parte dos conselheiros, infelizmente, não durou muito. Quando a chuva de granizo passou, todos que tiveram medo e se preveniram,
e foram abençoados. E todos que perderam tudo, não tiveram medo, não se preveniram, tanto um quanto o outro, eles perderam seu temor e continuaram a não temer a Deus de Israel. Parece que muitos hoje não estão tendo nenhum temor da pandemia e de suas trágicas consequências, dando a impressão, com suas atitudes, de que não acreditam no poder do vírus e por isso não se previnem. Isso tem aplicação espiritual. Acontece a mesma coisa no mundo espiritual e na vida das pessoas. Mesmo diante dessa dor mundial, muitos ainda não aprenderam a temer ao Deus Criador, não conseguem enxergar a fragilidade de suas vidas e não tomam nenhuma providência quanto a isto. Mesmo depois da pandemia, muitos continuarão com seus corações endurecidos. Nenhum temor, muito menos tremor. Serão como o faraó e todos os seus conselheiros, inclusive aqueles que temeram e tomaram providência, e um temor apenas provisório. Como relata o verso 24, Moisés vai então denunciar essa situação, quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado. Pecou novamente e obstinou-se em seu coração, e eles e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. A maioria das pessoas hoje não tremem na presença de Deus e tem um fraco senso de temor. Isso também tem a ver com muitos membros das nossas igrejas. Muitos de nós, crentes hoje, podemos até ter certo temor, mas ainda não aprendemos a tremer. Talvez seja por isso que nossa vida cristã não esteja tão bem como deveria, ou antes como gostaríamos. Muitos estão demonstrando intimidade com Deus com palavras, mas uma imensa distância dele na vida, no testemunho e no compromisso com a sua obra. Moisés parece demonstrar em suas palavras que a promessa de Faraó de que deixaria o povo ir se a chuva de granizo cessasse não seria cumprida, mesmo diante do reconhecimento do seu pecado. A razão percebida por Moisés era simples. Ele demonstrou medo ocasional, circunstancial de Deus, mas não sabia, de fato, o que era tremer diante dele. Por isso Moisés vai dizer, novamente leio versos 29 e 30, Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibais que a terra pertence ao Senhor. E aí Moisés vai falar como se fosse um lamento. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros não sabem o que é tremer diante de Deus, diante do Senhor Deus. Muitos não sabem o que é tremer e temer, ou tremer e temer. Profanam o seu nome, fazem pouco caso de sua palavra, vivem sobre o domínio do pecado, da carne de Satanás. Nem esta pandemia está mudando isso em suas vidas. Muitos estão buscando a Deus por medo e não por ter temor, e muito menos por tremor. Passada a pandemia, infelizmente, passará também esta busca e este resquício de temor. Foi assim com Faraó e seus conselheiros. Será assim com muitos, pois assim que costuma acontecer em outras situações difíceis da vida. Temores provisórios, temores interesseiros. Muitos de nós não sabemos o que é tremer diante do Senhor Deus. Muitos de nós temos mais medo da coronavírus do que de temer a Deus.
tomara que este ainda pouco temor na vida de algumas pessoas neste tempo ainda se transforme numa vida de temor profundo e duradouro, que a Bíblia chama de tremor. Que entendamos o recado de Deus, que Deus está nos enviando com esta pandemia, e aprendamos a repreendermos somente a termos o temor de Deus em nosso coração. E não somente isso, mas também a vivermos no temor reverente diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a andarmos diante dele em temor e tremor. Amém. Ouçamos, meus irmãos, a meditação musical cantada por Noel Rosa, falando sobre meu primeiro amor, isto é, um convite ao arrependimento e a volta ao temor e tremor diante de Deus como nos primeiros dias de nossa vida cristã. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero
primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. No final deste culto, portanto, estamos felizes por termos oferecido a Deus nosso louvor, nossa adoração, e eu espero que o seu coração tenha sido edificado. Obrigado a todos os irmãos que cooperaram para a realização deste culto, e que os irmãos tenham uma semana abençoada, uma semana de paz, e que sejam protegidos de todo o mal, que os nossos irmãos lá nos hospitais ou estão se recuperando em casa tenham uma excelente recuperação essa semana, e que na próxima a gente possa trazer notícias melhores a respeito da saúde deles. Agora impetro sobre os irmãos a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, e a consolação, a comunhão, a cura, o amor gracioso do Espírito Santo sejam sobre os irmãos que estão enfermos, em tratamento no hospital, em casa, sobre todos os nossos irmãos em toda a terra espalhado, agora e para sempre. Amém.